Oi, eu sou a Giovana, professora de matemática, e você está no MateGil. Falaremos sobre quadriláteros notáveis. Quadriláteros notáveis são quadriláteros convexos que possuem pelo menos dois lados paralelos. Há 5 tipos de quadriláteros notáveis: os trapézios, paralelogramos, retângulos, losangos e quadrados. E essa aula trata especificamente dos trapézios. Vamos à definição? Trapézio é um quadrilátero convexo que possui ao menos um par de lados opostos paralelos. Vou acrescentar aqui o opostos. Então, como você pode ver na figura, nós temos o lado AB paralelo ao lado DC. Eu já escrevi isso aqui em símbolos. Esse é o símbolo de paralelos. AB possui nome, chama-se base menor. E DC é a base maior. Nós usaremos bastante essa nomenclatura quando formos calcular áreas. Os trapézios podem ser de 3 tipos: escaleno, retângulo e isósceles. O trapézio escaleno possui os lados não paralelos com medidas diferentes. Então, aqui você vê o lado AD diferente do lado BC. O trapézio retângulo possui 2 ângulos de 90 graus. Aqui na minha figura, nós temos o ângulo A reto e o ângulo D reto, ângulos que medem 90 graus. O trapézio pode ser ainda isósceles. No trapézio isósceles, os lados não paralelos são congruentes, possuem a mesma medida. Então, pela figura, você pode ver o AD igual ao BC. Além dos 3 tipos de trapézio, nós estudaremos as 2 propriedades a seguir. As diagonais dos trapézios escalenos e retângulos não se interceptam em seus pontos médios e possuem também medidas diferentes. Você vai ver aqui a diagonal AC em roxo, já vou desenhar também nesse trapézio retângulo, e vai ver a diagonal BD. Perceba que as medidas são diferentes, temos uma diagonal diferente da outra, e elas não se interceptam em seus pontos médios. É muito comum em leis dos cossenos nós calcularmos as medidas dessas diagonais. Chegaremos aí mais para frente. A segunda propriedade é sobre os ângulos. Você sabe que nós temos 2 bases paralelas, AB e DC. Agora, eu quero que você pense quanto aos ângulos. Para isso, eu farei prolongamentos nas bases para marcarmos os ângulos. Vou fazer o prolongamento colorido. Prolonguei a base AB, prolonguei a base DC. Então, temos aqui AB paralelo a DC. Quero que você visualize este ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa. Já sabe onde tem outro ângulo alfa? Esse ângulo alfa é alterno com este outro ângulo aqui. 2 retas paralelas possuem ângulos iguais, ângulos alternos iguais. Então, este ângulo alfa é o mesmo que este ângulo alfa aqui. Temos também o suplemento do alfa, que eu vou chamar de beta. Suplemento é o que falta para completar 180 graus. Perceba que o beta ocorre aqui e o beta também ocorre aqui. Então, nós temos que alfa mais beta somam 180 graus. Eu fiz isso nos vértices B e C.
Mas nós também podemos ver isso ocorrer nos vértices D e A. Vou colocar o ângulo θ aqui em vermelho e o ângulo θ aqui também em vermelho. São ângulos alternos e têm a mesma medida. Por fim, vou colocar um ângulo aqui em rosa, gama, que é o suplemento do θ. Então, você percebe que θ mais gama somam 180 graus. Bem, qual é a propriedade que eu quero mostrar? Em todo o trapézio, há dois pares de ângulos suplementares. Então, veja, este ângulo e este juntos somam 180. O alfa mais beta somam 180. E o θ mais gama também somam 180 graus. Para os meus alunos que já estão acostumados com as aulas presenciais, podem se lembrar dessa propriedade com o Z do Zorro. Quando nós temos duas paralelas cortadas por uma transversal T, essa é a transversal, essa é a paralela R, paralela S. R, paralela S. E nós sabemos que essa reta transversal determina nas outras duas 8 ângulos. E esses ângulos são iguais 2 a 2. Esse ângulo aqui, alfa, é oposto pelo vértice a esse ângulo alfa. Aqui eu tenho o ângulo beta, que é o suplemento do alfa, e aqui o ângulo beta, que também é o suplemento do alfa. Depois, você consegue visualizar aqui um Z ao contrário? Eu desenhei a minha reta com essa inclinação, então você vai ver o Z invertido, um Z assim. Visualizou? Então, esse ângulo beta que está aqui é igual a esse ângulo beta que está aqui. Então, eu vejo aqui o ângulo beta, que é alterno interno. São medidas congruentes. E aí, a partir desse beta, eu passo a completar todos os outros. Esse beta é oposto pelo vértice e esse alfa é o suplemento do beta, assim como esse alfa, que também é o suplemento do beta ou oposto pelo vértice. Dando sequência ao estudo de quadriláteros notáveis, falaremos sobre o paralelogramo. O paralelogramo é um quadrilátero convexo que possui dois pares de lados paralelos. Ou seja, nós temos aqui na figura o lado AB paralelo ao lado DC, que está escrito aqui já. E também o lado AD paralelo ao BC. Aqui vocês poderão verificar que o AD tem a mesma medida que o BC, que já está anotadinho aqui. E o AB tem a mesma medida que o DC. Então, além dos lados serem paralelos 2 a 2, eles são iguais, congruentes 2 a 2. Vamos agora às propriedades dos paralelogramos. Paralelogramos possuem diagonais diferentes que se interceptam em seus pontos médios. Vamos desenhar aqui em vermelho a diagonal AC, e em azul a diagonal BD. Você poderá verificar que BD é maior que AC, porém as duas se interceptam em seus pontos médios, que coincidem aqui em M. Nós usamos essa propriedade em geometria analítica para calcular o ponto médio. Segunda propriedade a respeito dos ângulos. Nós temos dois pares de ângulos suplementares e eu vou justificar. Como o lado AB é paralelo ao lado DC, nós temos novamente
paralelas cortadas por transversais. Vamos prolongar o lado AB e prolongar também o lado DC para que possamos marcar os ângulos. Vou chamar esse ângulo de alfa. Ele é alterno com este outro ângulo aqui, que também é alfa. Temos o suplemento dele, que eu vou chamar de beta. Então, aqui está o beta e aqui está o beta. Pela mesma justificativa, beta e beta são alternos. Bem, isso nós já tínhamos visto em trapézios. A diferença é que no paralelogramo, nós também temos o AD paralelo ao BC. Este é paralelo a este. Então, se prolongarmos agora esses dois outros lados, a figura vai ficar um pouco poluída, ok? Mas é para você visualizar melhor a propriedade. Vou prolongar para cá e prolongar para cá. Então, agora nós estamos trabalhando com AD paralela a BC. E aqui nós teremos essa reta que vai funcionar como a transversal. Qual a consequência disso? Esse ângulo agudo alfa será também o ângulo verificado aqui, alfa. Consequentemente, nós temos o suplemento dele aqui, beta. Beta esse que também aparecerá aqui, alterno ou Z do zorro, como nós temos o hábito de falar em sala de aula. E este alfa aparece novamente aqui. Ok? Qual é a consequência dessa propriedade? Nós temos ângulos opostos congruentes. Os ângulos do paralelogramo são iguais 2 a 2. Nós temos alfa e alfa aqui, beta e beta aqui. E além disso, sabemos que alfa mais beta é igual a 180. Você pode verificar isso pela propriedade do suplemento, ou ainda pensando que a soma desses quatro ângulos é igual a 360. Dividindo por 2, teremos o 180. E para saber mais sobre quadriláteros, assista a nossa próxima aula.